Fala galera, aqui é o Bruno, trazendo mais um vídeo pra vocês. Esse é um vídeo especial, falando sobre um assunto extremamente desconhecido por muita gente. Eu tô falando sobre a origem e identidade do One Horned Demon King Diablos. Bruno, do que você tá falando? Bom, imagino que quem já teve o prazer, ou não, de enfrentar esse bicho, sabem de quem eu me refiro. Mas para aqueles que não, aí vai um pouco de contextualização. Em Monster Hunter Freedom Knight existe uma quest chamada The One Horned Demon King, onde enfrentamos um Diablos que já começa com um dos chifres quebrados. Esse Diablos é bem mais forte que um Diablos do mesmo rank, tanto na vila quanto na guilda. Isso levou à criação de vários mitos e confusões sobre ele ao longo dos anos. Nunca se foi explicado realmente o que ele era, tudo o que sabíamos era que se tratava de um Diablos muito apelão. Esse Diablos em específico tinha a força e agressividade de um monstro de G-Rank, pra se ter uma ideia. Então meio que acabou ficando por aí. Mas eu sempre fiquei intrigado pelo fato desse Diablos nunca mais ter aparecido ou nunca ser citado como uma variante da espécie, igual monstros como Yangaruga, de cara rachada, Rajang Furioso, Deviljho Selvagem, entre outros. Mesmo em outras classificações únicas de monstros que temos na franquia, além das variantes, que são as espécies raras, espécies especiais ou espécies solitárias, ele não se encaixa nelas. Eu pensei, então o que esse bicho é? Então eu fui atrás de saber a origem dessa criatura e poder pôr um ponto final nessa questão que todos no ocidente temos. Peraí, no ocidente? Yep, lá no Japão eles já tinham a resposta. Vou explicar. Durante o período de desenvolvimento do jogo, surgiu um conceito de um Diablos diferente, com a carapaça toda vermelha, o dobro do tamanho de um indivíduo normal da sua espécie. No filme de ecologia do Diablos é mostrado um indivíduo com a ponta do chifre quebrado, que é remanescente desse Diablos com corpo vermelho. Esse Diablos é na realidade um monstro que se originou de um mangá de Monster Hunter 2 no Japão. Esse mangá foi publicado e serializado na revista Dengeki Mao, de 2006 até junho de 2007. Foi compilado em um volume único. Infelizmente, esse mangá nunca foi traduzido, o que é uma pena. Não existe sequer imagens de boa qualidade sobre ele por aí, até mesmo em sites japoneses. As informações são muito escassas, mas eu fiz o meu melhor para trazer o que dava para vocês e tentar melhorar nem que seja um pouco as imagens que eu achei. A história do mangá é dividida em duas partes, a segunda se passando alguns anos depois da primeira, e conta a história de dois grupos de caçadores. O primeiro é o grupo de Giller e Angela. Aqui vai uma sinopse rápida da história. Giller, Silurian, Shulk e Uhu fazem uma caçada pelo Diablos Vermelho, conhecido como Demon King, para poder curar a doença da irmã de Giller. Ele e seus amigos que buscam derrotar o Crimson Diablos, primeiro desafiam Congalala como um teste de habilidades, porém eles encaram dificuldades. Angela, uma caçadora brilhante, aparece diante deles quando estavam no meio do processo de caçar o mesmo Congalala. Ela percebe que eles eram deficientes em termos de habilidades e pede para eles cooperarem com ela. De primeira ela estava meio relutante em pedir isso, mas ela foi capaz de convencer o Sho que juntos eles caçam o Demon King. O segundo grupo é o grupo do Kai. Kai é um caçador novato que parte para Dundorma, a cidade online de Monster Hunter 2, ansiando encontrar um caçador vestido em armadura de Diablos Vermelho. Ele passa a colaborar com Arit, Vin e Clay, que encontrou ali. Assim que começa a gradualmente refinar suas habilidades, um Kushala da Hora ataca a cidade. Sobre os grupos, é o seguinte: o grupo do Giller e da Angela. O Giller é o herói, o protagonista, ele é um usuário de Hammer. Ele luta arduamente para caçar o Demon King Diablos para poder curar a doença da sua irmã Sarah. Depois de derrotá-lo, ele passa a usar uma armadura de materiais dele e tem um papel ativo na história. É o ídolo do Kai e o seu objetivo é se tornar como um caçador. Angela é uma caçadora expert que se vangloriava que caçar requeria força, e não amigos. Apesar de ser uma mulher, ela possui um poder misterioso que a sua aparência acaba mascarando. Algo ocorreu no passado dela e caçar sozinha se tornou algo costumeiro. Parece que ela originalmente foi planejada para ser a protagonista. Sarah é a irmã de Giller. Ela possui uma doença especial e precisa de uma carapaça vermelha de Ceratopo e um elixir ancião para curá-la. Depois que a doença é curada, ela faz sua estreia como caçadora, enquanto seu irmão auxilia como pode. Silurian, a marqueira. Bem, é só isso que a gente tem de informação dela. Shulk é um homem grande de pele escura, um esperto membro da equipe. Na edição do Kai, ele aparece com um olho só. Ele é um usuário de Hammer. Quando ele encontra o Kai, ele passa a usar uma Longsword. Uhu, ele é obeso e tem um bom olfato. Ele tem um papel importante em encontrar o Crimson Diablos. Ele é um usuário de Sword and Shield. Na edição do Kai, ele usa uma Great Sword. Bom, o grupo do Kai. Kai é um caçador novato. No começo ele consegue derrotar um Budrome com muita dificuldade. Inicialmente ele usava uma Sword and Shield, mas ao chegar a Dundorma e caçar um Gypceros, ele passa a usar uma Gunlance, porque ele acha que o Irvensfire é muito legal. Anseia se tornar um caçador de primeira classe. Testemunhou as caçadas de Giller, que evoluiu muito e quer se encontrar com ele. Arit. Ele fez amizade com uma nova caçadora na cidade que queria se tornar grande, a mesma que o Kai encontrou em Dundorma. Ele auxilia o novato Kai. Ele é um arqueiro. Vin. Um caçador com uma aparência maluca que usa equipamentos de Guild Knight. Ele é usuário de Longsword. Clay.
Um caçador com aparência estranha e suspeita, equipado com um capacete de caveira. Apesar da sua aparência, suas ações e palavras são do bem. Ele é usuário de Greatsword. Crimson Diablos, ou Crimson. É o Diablos com uma carapaça vermelha, que é dito ser resultado de uma mutação. É dito que ninguém fica vivo depois que esse monstro passa, porque ele é muito feroz e muito maligno. Os caçadores o desafiaram diversas vezes, porém, perante a ele, era inútil. Eventualmente, sua carapaça passou a ser dita que ficou manchada e tingida de vermelho com sangue humano. Esse Diablos faz parte da história desse mangá, e foi adicionado como uma quest de evento de colaboração no Monster Hunter Freedom 2 japonês. O que apareceu nas quests de evento do Monster Hunter Freedom 2 e Freedom Knight japoneses possui a mesma cor do Diablos normal, mas um chifre está quebrado e o poder de ataque é muito alto. A armadura feita desse monstro é chamada de Série Devil Blows. Nessa quest, o Diablos é sempre tamanho grande ou maior, e possui a maior força física e poder de ataque, equivalente ao do G-Rank. Seu poder de ataque é 4 vezes, seu HP é 2 vezes, em torno de 8.000, a resistência é de 40%, o valor da durabilidade das partes é 1.3 vezes, o que é bem mais forte que a maioria dos monstros do começo do G-Rank. Na vila, seu HP é 6.000 por ser solo, mas não há mudança no ataque normal e nos outros status. No entanto, como o padrão de comportamento dos monstros da Necod é tratado como G-Rank, ele realiza ataques como balanço de chifre, o qual ele é especializado no G-Rank. Muitos passaram a usar o Sleep Bombing para tirar bastante vida e depois capturá-lo, ou aproveitar de locais no mapa onde ele não consegue acertar e ficar atirando de Gunner. As diferenças com a história principal do mangá são: o cliente de One Horn Demon King é o Giller, que é o protagonista do mangá. Esse Giller é uma contraparte do jogo, ou seja, é um Giller diferente do mangá, que acaba ficando como sendo uma realidade alternativa. No mangá, apesar de ter sido difícil, ele foi capaz de caçá-lo, e conseguiu obter materiais e fazer o remédio para sua irmã. Mas no jogo, de acordo com o pedido, Giller foi ferido na caçada. Não se sabe se Angelo e os outros o acompanharam. O jogador então vai caçar o Demon King no lugar dele, que estava ferido e incapaz de se mover. A versão do mangá do Demon King é um indivíduo cujo corpo é tingido de vermelho e carmesim devido à mutação. Além disso, diferente do jogo, ele possui 2 chifres. Talvez o indivíduo enfrentado no jogo teve o chifre quebrado no confronto com Giller antes de fugir e a quest ser entregada ao jogador. Diablos é uma criatura que se torna extremamente violenta quando forçado em uma situação difícil, e no caso deste, sendo um indivíduo mais poderoso que os outros, pode ter ficado furioso e buscado vingança pelo chifre quebrado. Existe uma sequência dessa quest no G3, porém não há descrição do Giller estando envolvido. O cliente é um pai de um caçador aposentado. Eu imagino que o Giller tenha se aposentado devido às feridas, mas não é nada confirmado. Ele disse que ouviu rumores que o Demon King, que deveria ter sido subjugado, apareceu novamente. Isso abre a possibilidade de ser o mesmo Demon King, mas visto como é difícil sobreviver após ele ser caçado ou capturado, provavelmente é um segundo Demon King. Mas nesse caso, é desconhecido como um dos chifres foi quebrado. Esse Diablos Demon King é uma colaboração com esse mangá. Quando foram traduzir o jogo para o ocidente, diversas quests acabaram sendo removidas do jogo final, por serem eventos de colaboração somente com o Japão. Então os itens de recompensa para fazer algumas armas e armaduras únicas e especiais acabaram não sendo possíveis de se adquirir por quests no jogo, logo impossibilitando de se conseguir criá-los. Pelo menos de forma legal. Essas armas e armaduras não foram traduzidas, assim como os itens necessários para fazê-los, mas ainda existem no código do jogo, apesar de não terem nome. Nos arquivos, eles são listados como dummy, ou lixo, pois são restos de arquivos que ficaram para trás. No caso desse Diablos, foi perdido um conjunto inteiro de armadura e um arco especial. Mas Bruno, de que forma você pode pegá-los então? Bom, com cheats, né? Eles permitem você acessar os arquivos necessários para criar essas armas no ferreiro. Outra forma é jogar com uma pessoa que tem o Freedom Knight japonês e ela tem a quest e vocês a façam juntos. Então se essas quests foram removidas, como esse Diablos ainda está no jogo? Aí que tá. Durante o processo de criação do Freedom Knight japonês, algumas quests de evento foram integradas e misturadas com quests normais da vila e da guilda, porém sem os itens especiais de evento. Esse Diablos é um exemplo disso. E quando traduziram o jogo para o ocidente, adivinha quem veio junto, sorrateiramente? Isso aí, ele mesmo. O set dele tem as skills de Auto Tracker, Focus e Constitution -1. O arco dele possui 324 de ataque puro, 150 de elemento fogo, 10% de afinidade, mais 10 de defesa, e seus tiros são Pierce level 3, Pierce level 4, Pierce level 5 e Scatter level 5. Ele possui a capacidade de usar Power Coding e Paint Coding. A quest de evento do G3, que é o Demon King novamente, que é a sequência da quest anterior, esse Diablos que aparece nela é ainda mais forte, acreditem se quiser. Seu tamanho é de mais de 30 metros e seu poder de ataque é de 5 vezes. Seu HP é em torno de 10.000. Com seu tamanho, a distância que ele pode acertar com a rotação da cauda e a investida do subsolo tem uma área de acerto muito maior e dão muito mais dano.
A dificuldade também é muito alta devido àquela finta do movimento subterrâneo, que é um ataque que é adicionado no G-Rank, o que é um saco. A sorte é que o ponto fraco é da parte de trás da cauda, bem na pontinha, durante a cauda inteira, e também fácil de mirar devido ao tamanho dele. E é bem mais fácil de dar dano comparado aos outros. No Monster Hunter Generations existe um Diablos conhecido como Bloodbath Diablos. Em japonês é chamado de Oma Diablos. O Demon King é chamado de Maou Diablos. Foi-se dito que esse Oma Diablos teria dois nomes na época de divulgação do jogo. Visto que Oma pode ser visto como um anagrama de Maou, existem opiniões que eles têm correlação entre si, mas eles não são o mesmo Diablos. Esse Oma possui cores em azul escuro e a ponta do chifre esquerdo é dividida em 3. Além disso, existe um padrão em vermelho onde o sangue flui e fica mais escuro quando ele está em rage. Em 2016, One Horned Demon King apareceu no Monster Hunter Spirits, e é dito ser um Diablos que sobreviveu a uma competição feroz pela sobrevivência desde a sua infância, até o ponto de perder o chifre esquerdo. Ele é chamado de Experienced Diablos. Ele tem um status maior que qualquer Diablos, seja aliado ou inimigo no jogo. O Diablos que aparece em Monster Hunter Frontier tem um corpo avermelhado e chifres carmesins. E se você destruir o chifre 2 vezes, um deles vai quebrar e o outro vai ter um leve pedaço arrancado na ponta. Existe também no Monster Hunter Frontier o Valsablos, ou Varusaboros, que é bem similar ao Diablos. Ele vive na área vulcânica e possui uma carapaça carmesim. Ele se diferencia do Maou porque ambos os chifres estão intactos. Sobre o Valsablos, existe um vídeo muito completo sobre ele aqui no YouTube. Foi feito pelo Ryusei, alguém que teve muita experiência com Monster Hunter Frontier. Eu vou deixar o link aí na descrição. Dê uma olhada porque vale muito a pena. Quanto ao set do Devil Blows Dummy, eu vou deixar na descrição o link de um vídeo sobre como colocar as quests de evento pelo emulador no celular, para vocês poderem consegui-la. Foi feito pelo Vaxan, o mesmo que fez o mod de texturas que eu uso. Dê uma olhada lá também, caso tenha interesse. E eu agradeço muito ao Neozek, do nosso grupo no Discord, por ter me enviado esse vídeo do Vaxan. Então é isso, eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram e quiserem ver mais vídeos como esse, se inscrevam. E se tiverem algum comentário ou crítica construtiva, comentem, eu quero muito saber a sua opinião. Nós temos um servidor no Discord do canal também, o link está aí na descrição. Valeu galera, falou e até o próximo vídeo.